Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 14, versículo 26. Você tem liberdade nessa noite para glorificar e para engrandecer o Deus da Bíblia. Ele já está presente na casa. E nós podemos sentir a sua gloriosa presença. Somente os que encontraram digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Então glorifica que melhora. Mateus capítulo 14, versículo 26, diz assim o texto. Vamos ler do versículo 25 em diante. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha aqui para mim, quando o texto está dizendo tende bom ânimo, ele está dizendo alegra-te. De bom ânimo, alegra-te, sou eu, o Senhor. Quando ele termina dizendo não temais, ele está dizendo não tenhas medo, não tenhas medo. Repita assim comigo: dois gigantes que precisam ser vencidos em nossas vidas. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de frisar é uma das passagens bíblicas muito conhecida da igreja. Até porque falar a respeito desse contexto já vem na nossa mente a questão da tempestade que os discípulos enfrentaram. E nós estamos em uma noite de sexta-feira da providência de Deus, diante de uma campanha que tem por tema derrubando gigantes. Então, se o tema base da campanha já disse, derrubando gigantes, já significa que, ao expressar da palavra, que existem gigantes que se levantaram, mas pelo fato desses gigantes ter se levantado, nós não podemos ficar olhando a situação. E o que nós devemos fazer? Precisamos vencer esses gigantes. O tema da mensagem que Deus colocou ao meu coração nesta noite é: dois gigantes que precisam ser vencidos em nossa vida. É claro que não existe apenas dois gigantes que se levantam contra a nossa história. Existem muitos. Mas eu quero destacar com os irmãos nessa noite pelo menos dois gigantes que nós precisamos nos posicionar para enfrentar esses gigantes e obter vitórias sobre eles. Até porque quando nós enfrentamos gigantes que se identificam, os gigantes que se apresentam
Porque quando nós olhamos para o contexto a qual Davi enfrentou o gigante Golias, vocês vão entender que o gigante afrontava o povo. Ele se apresentava ao povo, gritava, bradava e dizia: eu quero um homem para lutar comigo frente a frente. Se este homem me vencer, nós serviremos a ele. Agora, se ele não vencer, ele servirá a nós. Foi um gigante que se apresentou, ele se identificou, se demonstrou no campo de batalha como Golias. Era um gigante visível aos olhos de todo o exército de Israel. Todos que se apresentavam ali ao exército de Israel, olhando e vendo a afronta, diziam uns para o outro: é gigante Golias que está nos afrontando. É o grande filisteu que se levantou contra nós. Porque eu quero que você entenda nessa noite que o contexto acerca do gigante que nós muito mencionamos, muito conhecemos, fala a respeito de uma afronta do gigante Golias contra o exército do Deus vivo. E os irmãos sabem a conclusão do contexto, que Davi se apresenta, se oferece para enfrentar o gigante Golias, e ele tem vitória sobre ele. Mas o gigante se apresentou, o gigante se identificou. É muito fácil entendermos quando o gigante se identifica, se apresenta. Você olha e diz: esse grande, este imenso gigante está sobre mim, então eu preciso lutar contra ele e enfrentá-lo. Mas olha aqui para mim, esses dois gigantes que nós vamos compartilhar nessa noite, são dois gigantes silenciosos. Eles não auto se apresentam, eles não auto se identificam. A forma deles trabalhar é silenciosamente. E o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, você precisa identificá-los. Você precisa examiná-los. Você precisa encontrar se este gigante está de pé diante da sua vida. Você tem que identificar se este gigante está afrontando a sua casa. Você tem que identificar se este gigante está de pé no meio da tua família, da tua parentela, no teu entendimento, no teu ser. Você tem que identificar este gigante. Então, o tema que Deus colocou no meu coração é: dois gigantes que precisam ser vencidos em nossa vida. Olha aqui para mim. E quais gigantes são esses, bispo? Primeiro gigante que precisa ser vencido em nossa vida é o gigante chamado medo. Você pode dizer para o seu irmão: existe um gigante silencioso. Diga: ele não se identifica, ele não se apresenta, mas ele está de pé. Agora já antecipa, antes de eu entrar no argumento, na profundidade do contexto, diga assim para ele: mas ele está de pé, mas hoje ele vai cair. Labaio turia proven twiste depoven necamanaias teria. O que a Bíblia nos prova com profundidade é que para o gigante cair não precisa ter plateia. Para o gigante cair, missionária Terezinha, a igreja não precisa estar cheia. Para o gigante cair, nós não precisamos estar fortes. Para o gigante cair, basta um crente com o coração sensível, quebrantado em sinceridade, confiando e acreditando no poder do Deus a qual ele serve. Porque quem foi chamado por Deus não olha para a situação, ele confia no Deus a qual ele está servindo.
O gigante do medo é um gigante silencioso. Escute isso. E nos dias que nós estamos vivenciando, ele tem sido mais oportunista. Ele tem aproveitado da sensibilidade do coração humano, da mentalidade humana, para querer imperar no nosso meio. Porque geralmente o medo vem quando a imprevisão está sobre a nossa história. O medo vem quando nós não sabemos qual decisão tomar. O medo vem quando não sabemos qual rumo prosseguir. O medo vem quando não sabemos como nos comportar. É aí que ele se infiltra em nosso meio, estando de pé. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O Deus da Bíblia marcou essa noite para dizer: hoje este gigante vai cair por terra. Aleluia, aleluia. O gigante do medo tem tentado oprimir a humanidade. O gigante do medo tem causado caos. O gigante do medo tem trago preocupação. O gigante do medo tem trago ansiedade. O gigante do medo tem trago depressão. O gigante do medo tem trago angústias, aflições diárias. Ei, o gigante do medo tem trago sentimentos de incapacidade. O gigante do medo tem nos colocado em uma previsão sem um sentido, sem um significado. O gigante do medo tem trago aos nossos corações o sentimento de que amanhã pode faltar alguma coisa na nossa mesa. O gigante do medo tem se levantado e tem dito: onde está o teu Deus? Mas eu quero antecipar nessa noite para o gigante do medo: a certeza, a confiança, a determinação vai fazer com que esse gigante caia para a glória do Deus da Bíblia. Se você crê, adore a Ele nesta noite. Ô bispo, que garantia eu tenho? Isaías capítulo 41, versículo 13. A Bíblia diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Quando ele diz não temas, ele está dizendo: não tenha medo, eu te ajudo. Ei, Deus vai te ajudar nesta peleja. Deus vai te ajudar nessa tempestade. Deus vai te ajudar neste problema. Deus vai te ajudar nesta crise. Deus vai te ajudar. E cabaré chorar bacana lá. Não tenha medo. Você não está só. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Quando tu te põe de pé de manhã e diz: hoje eu vou trabalhar, o Deus da Bíblia diz: confia, porque eu pelejo por vós. A peleja não é tua, a peleja é minha. Ei, o gigante vai cair para a glória de Deus. O medo traz caos, incertezas. Pessoas estão tirando a própria vida por circunstância do medo. Nunca teve tantas interferências para suicídio quanto teve nos últimos meses. Eu estava vendo o noticiário no qual nas pontes do Nordeste brasileiro muitas vidas foram impedidas de se lançarem abaixo para tirar a própria vida por causa do medo da situação que está enfrentando. Porque quando estamos com medo, o diabo vem e diz: você não vai vencer esta situação. Você não vai suportar essa tempestade. Quando o medo vem, ele lança no nosso entendimento dizendo: fulano, beltrano está sofrendo, está perdendo, você também vai sofrer e vai perder. Só que tem uma diferença. Se nós estivermos com Deus, firmados nele, Ele estará conosco.
Certa feita o povo de Israel virou as costas para Deus, e Ele tirou sua presença de sobre o povo. E o Senhor disse: há uma oportunidade para o povo de Israel. Qual? Qual oportunidade, Senhor? E Ele diz: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Se vocês se voltarem a mim, se vocês fizerem a minha vontade, se vocês me servirem em espírito e em verdade, eu me tornarei para vós. O Salmo 118, versículo 6, diz assim: o Senhor está comigo. É muito profundo. É muito profundo. Isso é certeza de quem sabe a quem está servindo. Ele diz com muita propriedade. Salmo 118, versículo 6, ele começa dizendo: o Senhor está comigo. Será que aonde você estiver agora, em casa, aqui no templo, na rua, onde você estiver ouvindo esta palavra, você pode levantar as suas mãos para os céus e dizer: o Senhor está comigo. Mas ele prossegue. Olha aqui para mim, ele prossegue. Quando ele diz: o Senhor está comigo, ele continua dizendo assim: não temerei o que me pode fazer o homem. Por que é que ele está dizendo não temerei o que me pode fazer o homem? Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite, para te dizer: a situação da pandemia pode até piorar, porque o homem não tem o controle de nada. Os comércios podem até fechar, porque os homens estão pensando que está no poder de abre e fecha. Mas de uma coisa nós temos certeza: nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Ele está garantindo nessa noite que Ele está conosco nesta batalha. O salmista diz isso no Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que, salmista? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ei, além de estar conosco, Ele traz consolo, refrigério, fortaleza, proteção, provisão. O Deus da Bíblia é o teu socorro bem presente no dia da adversidade. É garantia dele para nós. Quando ele diz: clama a mim, respondeste-ei. Ele disse: clama, eu vou te responder. Se tu clama, eu vou te atender, querido. Ainda que a tempestade venha, ainda que o vendaval sopra, ainda que pareça que é o fim, o Deus da Bíblia estará com você até o último momento.
Olha aqui para mim. Tem como dirigir um carro sem freio e não ter medo? Não tem como. Tem como estar dentro de uma embarcação que não tem remos, que não tem leme, que não tem velas, que não tem motor? Não é fácil. Assim era a situação dos discípulos. Porque Jesus tinha dado uma ordem a eles. E a ordem era para chegar do outro lado. O Senhor já sabia que a tempestade viria. O Senhor já sabia o que eles iriam enfrentar. E se Jesus tivesse dito: Pedro, entrar na embarcação com os demais e chegar aí do outro lado. Só que tem um porém, Pedro: quando você chegar na metade do caminho, vai vir uma grande tempestade, a ponto de afundar a embarcação. Você acha que Pedro queria continuar? Ele diria: Senhor, eu vou ficar aqui em terra mesmo? Porque tem situações na nossa vida que são inevitáveis. Tem provações que estão nos esperando lá na frente, mais adiante. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E se nós soubéssemos, nós diríamos a nós mesmos: eu tenho medo de enfrentar isso. Eu tenho medo do que está me esperando lá na frente. Mas quando nós entendemos o que a Bíblia diz, quando o Senhor fala que o dia de amanhã pertence ao Senhor, quando Ele diz: não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, o que comer, o que beber, o que vestir, porque se Ele alimenta até os passarinhos, as aves, Ele cuida, Ele zela, Ele não vai cuidar de nós? Essa semana eu estava olhando as formigas trabalhando ao solo. Impressionante, missionária Rosinha, a formiguinha, um pedaço de mato imenso acima dela. E eu olhando e disse para a bispa: olha só. Ela chegava em determinados lugares que não dava para ela passar por cima. Sabe o que ela fazia? Ela passava por baixo. E quando chegava a determinados lugares que ela não podia passar nem por baixo nem por cima, ela passava nas laterais. Tinha lugares que eu olhava e dizia: agora ela não vai conseguir passar dali. E quando pensava que não, a formiguinha conseguia passar. E o Espírito Santo foi falando comigo naquele momento: é assim que eu trabalho na vida daqueles que me esperam. Tem momentos que na ótica humana a gente pensa: não vamos passar, não vamos vencer, não vamos conseguir. Mas querido, quem nos direciona é o Senhor. É Ele que conduz os nossos passos em direção à vitória. Quando eles estavam à quarta vigília da noite, clamando, cansados de tanto remar, os discípulos olham alguém vindo andando por cima das águas. Quem era? Quem era? Jesus. Quando eles vê aquele ser se aproximando, andando por cima das águas, no meio da escuridão daquela, a Bíblia fala que eles ficaram assustados. E não somente assustados, como eles ficavam dizendo: é um fantasma, é um fantasma. E o texto ainda é bem claro em frisar que eles diziam: é um fantasma, e gritaram. Está com a Bíblia aberta? E gritaram com o quê? Está no texto.
e gritaram. Eu não. Com medo. Olha aqui para mim. Os discípulos estavam com medo. Todos eles estavam com medo. Aí no versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo. O que Jesus disse? Tende bom ânimo. E ele completa dizendo: sou eu. Não temais, não temas, não tenhas medo. Eu vejo no mundo espiritual nesta noite o Senhor se aproximando deste teu problema, dessa circunstância, deste gigante que tem se levantado para te amedrontar. E o Senhor te diz nessa noite: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Eu vou antecipar para você o que significa isso, bispo. O Deus da Bíblia se apresenta dizendo: alegra-te, eu, o teu Deus, o Deus da Bíblia chegou, sou eu, não temas, porque hoje esse gigante vai cair por terra. Ele vai transformar esse medo em coragem. Ele vai tornar esse medo em ousadia, em determinação, em força, em graça, em disposição de Deus na tua história. Aí Pedro responde para Jesus dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o que Jesus disse? Então vem. Está entendendo? Porque se nós acreditarmos, se nós confiarmos, o Senhor está dizendo: então vem. Senhor, eu posso vencer esta provação, eu posso enfrentar este problema. Pode. Vem. Mas porém, não temas. E Pedro, descendo do barco, mas sentindo o vento forte, o que ele teve? Medo. Vento forte faz a gente ter medo. O que pode tipificar vento forte, bispo, nos dias de hoje? Uma enfermidade. A pessoa fica com medo de morrer, medo de não suportar. O que pode tipificar o medo nos dias de hoje mesmo? O que pode tipificar o vento forte nos dias de hoje mesmo? Uma porta fechada. Uma porta que outrora estava aberta, mas agora se fechou. Eu quero tranquilizar a tua alma nessa noite debaixo da onipotente mão de Deus, para dizer para vocês que estão aqui no templo, para dizer para quem está em casa:
O nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Porque se a estratégia satânica de Lúcifer, por detrás dos bastidores, é fechar tudo para o povo perecer, tem problema não. Como assim, bispo? Não tem sim, tem não. Espera no Senhor, porque além do Senhor tem a chave da morte e a chave do inferno. A Bíblia diz que ele tem nas suas mãos a chave de Davi, que quando ele fecha, quando ele fecha, ninguém abre. Mas quando ele decidir abrir, vai entendendo o que ele está falando nessa noite. Quando ele dá ordem para abrir, não tem governador, não tem ninguém, não tem político, não tem governo, não tem autoridade, nada poderá fechar. Espere em Deus. Deus está provando a fé da humanidade. Ele diz: não tenha medo, este vento vai passar, esta tempestade vai se acalmar, nada é para sempre. O vento passa, a tempestade passa, as provações passam, os levantes passam, mas a minha palavra, diz o Senhor, não há de passar. Estou sentindo a presença dele aqui. Gideão, certa feita, foi malhar o trigo no lagar. Para quê, bispo? Para não ser morto. Por quê? Porque estava com medo. Aleluia. Aleluia. Os discípulos tiveram medo na embarcação. Pedro pede para ir até o mestre. Mas quando ele sente o vento forte, ele tem medo. E quando ele sente medo, ele começa a afundar. Olha aqui para mim. Como é que chama aquele negócio que uma criança senta de um lado e o do outro? Gangorra. Quem já viu gangorra? Não é assim? Quem está aqui, uma hora está embaixo. Quem está aqui, uma hora está. Quando o medo vem, ele tenta nos colocar para baixo. E ao mesmo tempo, missionária Terezinha, que o medo vai nos colocando para baixo, o gigante vai para cima. Aí a gente está embaixo e está olhando para o gigante, dizendo: esse gigante é maior do que eu. Esta luta é maior do que eu. Este problema é maior do que eu. Esta situação é maior do que eu. Eu não tenho forças para enfrentar este momento. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: Pedro teve medo e afundou, mas depois o Senhor o colocou de volta para cima, para dentro da embarcação. Porque depois que Pedro viu aquela situação, eu creio, o texto não esclarece, mas eu creio que depois daquele momento, Pedro olha para os demais e diz: da próxima vez que o Senhor disser para mim, pode vir, Pedro, por cima das águas, eu não vou somente andando, eu vou correndo, porque eu tive medo, mas a partir de hoje, medo nunca mais. Tem
situações que Deus permite a gente passar para o nosso amadurecimento espiritual, para nos fortalecer. Ou seja, tem provas, tem lutas, tem percas, tem adversidades, tem problemas, tem prejuízos, que é Deus tratando, nos moldando, nos mostrando, nos preparando, não para nos matar, não para nos parar, mas para nos tornar mais fortes e experientes em sua presença. Eu já vou terminar. Diga para o seu irmão e para a sua irmã: não tenha medo. Diga: enfrente essa situação de cabeça erguida. Diga para ele: enfrente este gigante de pé. Olha aqui. A questão não ter medo já se interpreta tudo: confiança em Deus. Ô bispo, qual é o segundo gigante que nós precisamos vencer em nossa vida? Calma aí, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Tem coisas que eu não consigo entender. Essa aqui vai para a igreja de forma geral, em todo o globo terrestre. Porque tem gente, pastor Eliane, que tem medo de vir para a igreja por conta da pandemia, por conta do vírus, mas não tem medo de ir no mercado. Tem gente que tem medo de vir na consagração para orar, mas não tem medo de visitar um ente querido. Tem pessoas que têm medo de vir ao templo, mas não tem medo de ir a um aniversário durante a pandemia. Querido, se tem um lugar que é o melhor lugar para se estar durante a pandemia, não é na nossa casa. O lugar mais seguro para se estar é na casa do Senhor. Mas bispo, a Bíblia fala que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Tem que conhecer a Bíblia. Porque habitar, olha aqui para mim, significa morar. Habitação é morada. O Pai mora no céu. O Filho mora no céu. O Espírito Santo de Deus, ele habita onde? Ele habita onde? Em nós. Mas nós, por estarmos com o Espírito Santo habitando em nós, ele constituiu templos feitos por mãos de homem, para que cada um de nós se desloquemos da nossa casa e nos reunimos em um grupo, em um propósito, em um objetivo, em unidade, em comunhão, para adorar a Ele. Vou te explicar. Existem grupos de motoqueiros que geralmente eles se encontram em um determinado lugar. Para quê? Para dialogar, para conversar, para um olhar para a moto do outro e dizer: rapaz, tua moto é bonita. E o outro dizer: rapaz, o escapamento que eu coloquei na minha. E o outro: olha o guidão que eu coloquei na minha. Olha a sua bolsa que eu coloquei de acessórios na minha. E eles ali se conversam, diálogo entre eles. Existem ciclistas que se encontram. Ponto de encontro. O eixão vai estar fechado. Vamos para lá, vai ter uma competição. Todo mundo junto lá, para a gente pedalar. É o encontro deles, para se interagir. É o hobby deles. Mas não. Já vi um motoqueiro
Dizer, eu vou reunir 80 pessoas aqui na minha casa. Não. Eles têm um ponto de se encontrar. Vai ter uma corrida de bicicleta. Vamos fazer aqui no quintal de casa? Não. Eles têm um lugar certo para se encontrar. Quando nós nos reunimos no templo para adorar ao Senhor Jesus, a sua glória, a sua grandeza, o seu poder enche todo o templo, toda a casa. E quando a glória e a presença do Senhor enche toda a casa, acontece como nos dias de Pentecostes. O que é, bispo? Quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, veio sobre eles um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. E sobre cada um foram distribuídas línguas repartidas como de fogo, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quando nos reunimos no templo, a glória dele desce, e o Espírito Santo que habita em nós se manifesta, e nós nos alimentamos da palavra, e saímos daqui alimentados, debaixo da onipotente mão de Deus. É tempo da gente usar a ousadia e a coragem e deslocarmos das nossas casas e virmos para o templo clamar a Deus por misericórdia, por perdão, por quebrantamento, para que tenhamos uma vida constante com Ele. O problema não é o vírus, o problema não é morrer, o problema é morrer sem Deus. O problema é morrer sem o nome está escrito no livro da vida. Porque quando chegar o meu dia e o seu dia, será inevitável. Eu já vou terminar. O segundo gigante que nós precisamos enfrentar é o gigante da dúvida. Porque eu falo para você com muita certeza, enquanto tiver dúvida não acontece milagre. Enquanto tiver dúvida, a porta não abre. Enquanto tiver dúvidas, não tem resposta de Deus. Mas quando a dúvida for ser tirada, quando a dúvida for arrancada, aí o Deus da Bíblia vai olhar e vai dizer, agora eu garanto. Agora tem milagre, agora tem resposta, agora tem provisão, agora tem o agir de Deus. Nós precisamos impedir que este gigante chamado dúvida impere diante de nós. Será que nós vamos vencer esta pandemia? Será que nós vamos vencer esta luta? Será que nós vamos vencer este problema? Será que eu vou sobreviver, queridos? Não existe isso com Deus. Existe a vontade de Deus. Não há dúvidas. Quando não souber a previsão do tempo, quando não souber qual o caminho tomar, quando não souber qual será o resultado final, diga: Deus, faça cumprir a tua vontade na minha vida. Cumpra o teu propósito em mim. Faça com que a tua vontade seja feita na minha vida, tanto na terra como também no céu. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não existe vontade melhor do que a vontade de Deus. Se nós temos vontade de vencer, muito mais tem o Senhor vontade de nos tornar vitoriosos. Por isso que em Tiago capítulo 1, versículo 6, 7 e o versículo 8 diz assim, vou repetir, Tiago capítulo 1, versículo 6, 7 e 8 diz assim: peça,
porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. O que é duvidar? Dúvidas. Não peça com dúvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Eu pensava, missionária Terezinha, que as ondas do mar eram causadas por conta da própria água balançando, mas não é. O que cria as ondas no mar é o vento. Se você chegar na beira de uma praia e ver a água paradinha, é porque não está ventando muito, ou porque não está ventando. Mas quando você vai se aproximando da beira da praia, e você sente aquele vento forte, você olha e vai ver que as ondas estão grandes e fortes. O texto está dizendo que o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Ou seja, quem duvida, meu querido, não vai para onde Deus quer, vai para onde a situação quer, vai para onde o problema quer, vai para onde o gigante quer, vai para onde a adversidade quer. E lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que o texto está dizendo? Se engana o homem que pensa que vai receber alguma coisa do Senhor, tendo dúvidas, com incertezas, com os serás, com os talvez. Por isso que o Deus da Bíblia diz que com Ele é assim sim, ou não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Se for para dizer, talvez eu vou vencer, é melhor dizer, eu não vou vencer. Por que, bispo? Porque pelo menos está entrando em um dos dois argumentos. Porque se disser, será, talvez eu vou, é procedência maligna. Então seja determinado nessa noite e saia daqui dizendo, hoje o gigante da dúvida vai cair de sobre a minha vida. Acredita, confia, determina, porque Ele vai mover os céus para nos dar a vitória. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé em Deus, então não agrada a Deus. Você precisa confiar, você precisa acreditar. É determinação em Deus, é confiança em Deus. Vamos concluir. Olha aqui para mim, um texto bem conhecido da igreja. Olha aqui para mim, já vamos concluir. Pegue o que Deus vai falar com você agora, no mais profundo. Ezequiel capítulo 37, versículo 3 ao versículo 6. O Senhor leva o profeta a um vale. E este vale estava cheio de ossos. E eram inúmeros sobre o vale, ou seja, não dava para contar. E os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor, e o Senhor me fez andar sobre eles, ao redor deles. Ou seja, o Senhor disse, olha Ezequiel, os ossos. E ele foi olhando, ele foi olhando, ele foi olhando, ele foi olhando.
E no versículo 3, o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel. E que pergunta foi essa, bispo? Ele pergunta assim: e me disse: filho do homem, porventura poderão reviver estes ossos? Qual seria a nossa resposta? Se o Senhor nos levasse para o meio de um cemitério e dissesse assim: irmão, poderão reviver todos esses defuntos que estão sepultados aqui? Muitos pensariam: rapaz, tem gente que está enterrada aí já faz 20 anos, 30 anos. Que jeito não. O Senhor fez questão de levar Ezequiel e o colocou no meio de um vale de ossos sequíssimos. E faz uma pergunta a ele que não é fácil de responder. Eu faço dessa pergunta, e o Senhor fez a Ezequiel, há uma pergunta a nós mesmos da parte de Deus: poderás tu vencer esta batalha que tu estás enfrentando? Poderás tu vencer no meio desta ventania, dessa tempestade que se levantou contra você? Poderás tu enfrentar e vencer estes gigantes que têm se levantado dentro da tua casa? Não podemos ter dúvidas. É preciso acreditar. E qual foi a resposta? Ele mesmo destaca dizendo: e eu disse: Senhor, tu sabes. O Senhor esquadrinha o nosso coração. Ele lê os nossos pensamentos. Ezequiel não precisou falar muito, porque quando ele disse: Senhor, tu sabes, sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu tenho certeza que tu podes fazer além do que isso. Porque às vezes o gigante da dúvida, ele nos confronta, ele nos oprime, ele nos coloca em situação que parece que nós não vamos sair dessa situação. É aí que o Senhor chega. Ele diz: e aí, tu podes vencer esta peleja? Tu podes vencer esta batalha? E ele responde: Senhor, tu sabes. Quando ele diz: Senhor, tu sabes, então me disse quem? O Senhor. E o que o Senhor disse? O Senhor não disse foi questiona, não? Foi não? O Senhor não disse: Senhor, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Senhor, onde é que o Senhor estava, Senhor? Porque certa feita Jó perguntou isso ao Senhor: onde tu estava, Senhor? Eu estava passando por tudo o que veio sobre mim. O Senhor foi que perguntou para Jó: Jó, quando eu criei os céus e a terra, tu estava onde? Quando eu criei as plantas, tu estava onde? Quando eu criei os animais, onde tu estavas, Jó? Antes de tudo eu já era, Jó. E me disse: profetiza. E ele é objetivo, Ferdinand. Ele não diz assim apenas: profetiza. Ele foi objetivo ao que ele deveria profetizar. Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. O Senhor poderia ter dito: diga a ele, Ezequiel, assim diz eu, Ezequiel, assim está falando eu, Ezequiel, sobre estes ossos. Assim diz Ezequiel. Não foi assim. Ezequiel entendia que com Ezequiel sozinho não podia fazer nada. Ezequiel entendeu que na força do braço ele não poderia ir a lugar nenhum. Então o Senhor deixou bem claro para ele, diz: assim diz o Senhor. Parece até loucura, irmã Neuraci, mas os ossos, mesmo sem carne, pastor Fernando, mesmo sem pele, mesmo sem vida, mesmo os ossos tiveram que escutar. Porque imagina só, assim diz o Senhor a estes ossos. Imagina um pedaço da perna dizendo: quem está falando é o Senhor, não é o homem. É a determinação do Senhor. E ele está sendo objetivo: a estes ossos. O Senhor estava falando ali ao braço, ao fêmur, à perna, ao crânio, a todo o corpo. O Senhor estava dizendo aos ossos: diga a estes ossos, ouvi a palavra do Senhor, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E tendo eu acabado de profetizar, os ossos perna, braço, fêmur, crânio, foi se juntando, houve um ruído imenso sobre o vale. E veio carne sobre eles, e veio nervo sobre eles, e veio pele sobre eles, mas faltava uma coisa. O que faltava? O Espírito. Ele diz: então profetiza, e eu colocarei sobre eles o Espírito, e vivereis. E quando ele começou a profetizar, querido, aqueles ossos que eram ossos se reuniram, se juntaram e se colocaram de pé como grande exército diante da majestade do grande Deus. Eu quero que você entenda o que Deus marcou para te dizer nessa noite. Se até os ossos tiveram que obedecer a ordem do Deus da Bíblia, imagina o Deus da Bíblia dizendo para você, Ana Evaristo, dizendo para você, pastor Edilson, dizendo para você, Cláudia, dessa noite: profetiza sobre este gigante, e diga para ele: gigante, hoje tu vai tombar, hoje tu vai cair, gigante, porque o Deus da Bíblia me dá autoridade sobre vós. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: profetiza que esses dois gigantes já caíram por terra nessa noite. O gigante do medo, o gigante da dúvida, sai em nome de Jesus, cai por terra. Fique de pé em nome de Jesus. Os maiores milagres da Bíblia não aconteceram em tempos de paz.
Os maiores milagres da Bíblia não aconteceram em momentos de bonança. Os maiores milagres da Bíblia aconteceram nos desertos, aconteceram nas adversidades, aconteceram nas crises. O que nós estamos vivendo hoje é a oportunidade para Deus manifestar o seu poder através da nossa vida, para fazer milagres acontecer. Para a gente concluir, repita assim comigo nesta noite: eu já venci. Nós vencemos o gigante do medo. Nós vencemos o gigante da dúvida. Diga aí: venceremos todos os gigantes que se levantarem contra nós. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você agora. Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre as vidas nessa noite. Pai celestial, que o Senhor nos ajude a atravessar esta tempestade, porque quando o Senhor entrou na embarcação, a história foi mudada. Nós cremos que o controle está nas tuas mãos. Senhor, visita o teu povo nessa noite com uma forma diferenciada. Deus, traz ânimo, traz alegria, disposição, determinação. Tira, Deus, todo medo, toda ansiedade que tem afetado o coração de muitos. Arranca toda dúvida, ó Pai, que penetra nos corações humanos, trazendo sentimentos de incapacidade, de incertezas, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor. Nos ajuda, Pai, a confiar mesmo quando tudo e todos dizem não. Nos ajuda, ó Deus, a continuar prosseguindo quando as adversidades estejam em nossa volta, tentando nos sufocar, mas que nós continuemos acreditando que o Senhor mudará o cenário da nossa história. Senhor, visita aqueles que estão em casa agora, que precisam de um milagre, que precisam de uma provisão. Visita, Pai, os comerciantes de todo o Brasil, de todo o universo, estão atravessando um momento difícil, de adversidade, sem poder levar o pão para casa. Senhor, supra as necessidades do teu povo, abençoa as famílias, abençoa os lares. Pai, levantamos um clamor também neste momento, e te pedimos que o Senhor aos governos do país e do globo terrestre, para governar com sabedoria, com conhecimento do alto, com sinceridade e com justiça. Meu Deus, visita aqueles que estão no leito de hospital, sofrendo, ó Deus, neste momento tão pecaminoso que a humanidade está enfrentando, com tanta corrupção e trazendo caos à humanidade e à saúde pública. Ó Deus da Bíblia, visita os teus servos e as tuas servas neste momento, está acompanhando, está vendo esta mensagem, esta palavra. Fortalece, renova a força do teu povo, da tua igreja. Senhor, nós levantamos um clamor neste momento pelo Arthur Felipe, está em casa, e nós rendemos graça pela existência do teu servo, e profetizamos e declaramos o milagre do Senhor na vida do teu filho. Senhor, Pai celestial, visita a irmã Amélia neste momento com a unção e com a saúde sobre a vida da tua serva e sobre a família. Visita a família da irmã Lourdes, o filho, o Marcos, toda a parentela com a unção da cura. Pai celestial, visita a irmã Elionaí, visita toda a família, a irmã Esther, visita, ó Pai celestial, a tua serva, os teus servos, com o teu poder e com a tua soberania, com a unção da cura, com a unção da graça. Nós profetizamos nessa noite, ó Deus da Bíblia, visita a irmã Josânia no leito de hospital, usa os médicos nos procedimentos cirúrgicos na perna da tua filha. Pai, entra com tua provisão, corta os laços de morte, move o sobrenatural, fortalece o corpo de obreiros, abençoa as crianças, a juventude, as irmãs, os varões da tua casa, abençoa a diretoria, a presidência, abençoa as congregações, os setores. Deus, guarda o teu povo com tua provisão e com a tua graça, e nos ajuda a prosseguir diante da tua presença. É o que nós profetizamos nessa noite. A tua palavra foi pregada,
ministrada aos corações do teu povo, e que possamos guardar esta palavra aos nossos corações, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Nós profetizamos a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você acredita, se você crê, diga amém. Glória a Deus. Senta só um pouquinho, nós já vamos terminar. Queridos,